Quando uma pessoa muito amada desencarna, muitas vezes nos revoltamos, não aceitamos, sentimos uma dor imensa. Mas essa dor pode ser suavizada quando tomamos conhecimento da vida espiritual. No programa de hoje, vamos entender um pouco mais do assunto. Afinal, se a morte não existe e a vida continua, o que acontece com o espírito que desencarna? Os laços de amor são mantidos no plano espiritual? Vamos encontrar nossos entes queridos? A questão da desencarnação, da morte, do falecimento é um tema que toca a todos nós, né? Se vamos olhar, todas as famílias têm no seu processo familiar alguém que desencarnou. A morte, na visão espírita, não mata ninguém. Segundo o Espiritismo, não existe a morte. Existe a finitude de um corpo físico que foi veículo para um espírito realizar o seu aprendizado, o seu crescimento, num determinado espaço de tempo. É apenas o corpo físico que morre. O espírito, que é tudo, vai ficar. Morte não mata ninguém, eu costumo dizer isso. Ela só muda a gente de lado. A pessoa que desencarna, ela apenas está saindo fora do corpo, ela não está desaparecendo. Aí entra os conhecimentos que temos através da socialização, principalmente materialista, que faz com que a pessoa pense que essa separação é uma perda eterna. E o Espiritismo vem desvendar que a pessoa está saindo fora do corpo para voltar para a vida real. Muitas vezes as pessoas dizem perda de entes queridos. Mas nós sabemos que não perdemos aqueles que morreram, aqueles que partiram para o plano espiritual. E também essa expressão perda de entes queridos, ela não é uma expressão correta, porque realmente o que ocorre não é a perda. Ninguém perde ninguém e que nós devemos entender como o momento da partida de um ser amado para a pátria espiritual. Ele retorna à pátria de origem. Por isso, nós não perdemos o nosso amor, a pessoa que amamos continua a nos amar do outro lado, nós continuamos a manter os mesmos elos de amizade, de afinidade, de sintonia, tudo isso que anteriormente nos ligava a essa pessoa. Continuamos da mesma maneira, nesse mesmo processo de aproximação, de atração para com aquela pessoa que agora está no mundo espiritual. Apenas isso. Deixou o corpo físico, que é uma veste, a veste carnal, e essa pessoa agora está na pátria que nós iremos um dia também retornar. Todos vamos para lá. Todos vamos nos reencontrar. A melhor maneira de lidar com a chamada perda de entes queridos na visão espírita é perceber que não fomos criados para a morte, para a destruição ou para o sofrimento. A separação de entes queridos entra num processo de evolução e de aprendizado para ambas as partes. E isso faz com que as experiências levem cada um a cumprir o seu trajeto. Então ninguém morre, continua se vivendo de um outro jeito, de uma outra forma. Uma pergunta é feita com frequência. As pessoas querem saber se um parente que desencarnou se lembra também daqueles que ficaram na Terra. É claro que se lembram. Evidentemente que uns vão ter uma lembrança mais nítida, uma lembrança que querem cultivar, porque também, por sua vez, amavam os parentes que deixaram aqui no campo físico. Outros não dão a menor importância porque não tinham laços assim de um relacionamento mais profundo, aí não vão dar importância. Mas aqueles que realmente amam e sentem falta porque no plano espiritual é possível que também o espírito sinta falta de determinados afetos que ele deixou aqui na Terra. Embora ele encontre no mundo espiritual muitos outros afetos de reencarnações anteriores, que ele nem se lembrava porque estava reencarnado. Outros também familiares que desencarnaram antes dessa pessoa. E com isso se forma uma grande família, às vezes, no mundo espiritual. Nós somos de ontem, como diz o livro de Jó na Bíblia, e não sabemos, porque a gente se esquece. No entanto, a doutrina espírita mostra que todos aqueles que foram embora, que conviveram conosco, que eram entes queridos, pai, mãe, pessoas com quem nós vivemos, eles deixam saudades. No entanto, eles também levam, porque eles não morrem.
A morte existe, os mortos não. O fenômeno da morte existe para todos nós. E o ser amado continua tão vivo quanto antes, tão perto de nós quanto antes, e as nossas vibrações de desespero podem afetá-lo de uma maneira negativa, assim como as nossas preces, as nossas vibrações de carinho podem envolvê-lo numa atmosfera de amor, de aconchego e de consolo. Então, o que vai acontecer quando ela chega na vida espiritual? Vai depender do tipo de vida que ela teve. Se ela foi uma pessoa que foi do mal, prejudicou muitas pessoas, praticou muitos atos equivocados, lesivos à sociedade, ela vai se encontrar com desencarnados que têm os mesmos interesses que ela, provavelmente tão desordeiros ou mais do que ela. Se a pessoa foi uma pessoa construtiva, que fez o bem, que buscou melhorar a si mesma e a sociedade, ela vai encontrar com pessoas que já fizeram parte do relacionamento dela, quando estavam encarnadas, que são os parentes, amigos, então, que são desta vida. E também tem os amigos e parentes de outras vidas que ela vai encontrar na vida espiritual. E essa advertência foi nos deixada claro por Jesus. Dizia ele: a cada um segundo as suas obras. Então, se eu crio muita confusão, vou colher confusão do outro lado. Ou até mesmo aqui. Se eu crio soluções, ajudo a resolver, ajudo a solucionar, bem, também vamos encontrar soluções do outro lado. E na vida espiritual, ela vai dar prosseguimento ao seu programa de crescimento. Ela vai fazer uma revisão do que fez enquanto estava encarnada, se houve progresso ou não, os ganhos que ela teve, o que precisa ser melhorado, e vai continuar trabalhando na vida espiritual até que faça uma nova programação para reencarnar e dar continuidade a esse programa de crescimento. O desencarne em si, aquele desmonte de molécula a molécula, tirar você da forma, que é a forma, né, desformar você, não é um processo doloroso. O que nós podemos pensar é a questão da dor moral do desencarne, em como que a pessoa como que ela entrou nesse processo, em que estado de espírito emocional, moral, ético, que ela estava passando por esse processo. Na morte súbita, nós podemos ter várias reações espirituais. Aquele espírito que aquela pessoa reencarnada que não entende que um dia tem que partir, e parte repentinamente. O espírito reencarnado, que sabe que vai partir de maneira súbita, mas essa maneira súbita está programada de alguma maneira. Enfim, aquilo que é súbito materialmente, espiritualmente talvez não seja súbito. Mas a impressão daquele momento pode impactar mais ou menos espíritos em condições de entendimento dessa passagem que nós fazemos, do plano material, entre aspas, aí, de alguma maneira material, e para o plano espiritual de alguma maneira. Vai depender muito não só do esclarecimento, do conhecimento da vida espiritual, mas também dos sentimentos que a pessoa tem em relação à vida. Então, por exemplo, as pessoas que sentem apegos ou sentem ainda uma ligação muito intensa, há um sofrimento maior. Muitas vezes a pessoa morre de maneira súbita, inesperada, porque talvez não era nem para ela ter morrido, mas do grau de espiritualidade dela, ela compreende, ela aceita muito bem, só fica chocada ou tem algumas dificuldades energéticas, porque ainda tinha muito fluido vital no corpo dela. Mas ela entende, ela se submete aos tratamentos sem revolta, sem raiva, sem medo, né? Então depende muito do seu estado de espírito. Então há de se respeitar algumas etapas. Uma delas é as 72 horas, por exemplo, como o Chico disse, por exemplo, esperar 72 horas antes, por exemplo, de fazer a cremação. E nós devemos encarar isso com muita tranquilidade, por perceber que somos imortais. Não fomos seres criados para a destruição. Morre o corpo, mas a alma continua vivendo, porque essencialmente somos espíritos.
e isto já é um elemento extremamente confortador e consolador para as nossas vidas. A doutrina espírita nos mostra essa condição de que a vida terrena é uma vida passageira. Ela vai, em breve, se extinguir aqui o corpo físico. Nós podemos viver aí 100 anos, mas isso não quer dizer nada em relação à nossa imortalidade, porque somos imortais e temos diante de nós a imortalidade. Por isso, temos muito tempo para ficar com os entes queridos na imortalidade. Como é possível ter notícias de entes queridos desencarnados? Até que ponto esse desejo de estabelecer contato pode ser positivo, reconfortante para ambas as partes? E quando atrapalhamos os desencarnados, fazendo com que continuem apegados ao mundo material? Voltamos já. Até que ponto tentar contactar entes queridos desencarnados pode ser bom? A não aceitação da morte pode trazer problemas para esse espírito? Ele continua ligado a nós? Às vezes assim acontece. Nós conseguimos segurar um espírito em função dos nossos pensamentos de amor ou de ódio. Odiamos tanto alguém que, por exemplo, lesou um filho nosso de forma letal ou não, e aquele que sai do corpo, por exemplo, num incidente policial, nós temos tanto ódio que nós atraímos aquele espírito e nos vinculamos através dessa rede mental de negatividade que nós nos expressamos na relação com o mundo espiritual. O amor, como o ódio, gera vinculações. Mas nós temos uma premissa: esse ente querido também não é nosso, não é nossa propriedade. Todos nós estamos aqui para um dia partirmos. E se conseguirmos partir num estado de maior equilíbrio, de maior entendimento, de maior visão espiritual, é possível que dentro de algum tempo cada um possa ser um espírito colaborador da família que deixou, do amigo que deixou, da tarefa que deixou. Mas, enfim, o que a gente imagina nós sentimos a dor da perda do convívio. A dor da perda, entre aspas, de entes queridos, é só o tempo que irá acalmar. Mas se nós tivermos fé em Deus e verificarmos que cada um de nós, antes de sermos filhos de nossos pais, somos filhos de Deus, e Ele resolveu chamar-nos para a nossa casa de novo, é porque estava correto aquilo ali. Podemos fazer contato com nossos entes queridos de forma que não os prejudique, mas trazendo consolo para ambas as partes? A doutrina também vem nos mostrando, através de todo esse tempo em que ela veio para o plano terreno, essa terceira revelação da lei de Deus à humanidade, ela evidencia a possibilidade da comunicação com estes nossos entes amados, que estão do outro lado da vida, mas que se aproximam de nós vibratoriamente, pelo pensamento. E, sabendo disso, eu posso me conectar com preces, eu posso me conectar
com as lembranças saudáveis, positivas do tempo em que ele esteve entre nós. Uma comunicação de alguém que está no mundo espiritual, já é um espírito desencarnado, é feita através da mediunidade. É uma comunicação mediúnica e podemos ter esse contato com familiares que, estando do lado de lá, desejam se aproximar de nós, desejam se comunicar. A comunicação é possível, porém não se deve ficar forçando, como a gente diz, porque às vezes espíritos embusteiros, vamos dizer assim, podem tomar o nome do seu ente querido e responder qualquer besteira, né? Então, primeiro é saber se o cara morreu mesmo, né? Porque é interessante isso, porque já aconteceu em alguns centros espíritas de jornalistas irem lá com o nome de pessoas ditas desencarnadas e não estavam desencarnados coisa nenhuma, e eles receberam uma comunicação. O que significa isso? É espírito embusteiro, né? Que está pregando peças nas pessoas, né? Porque o médium era idôneo, era um centro espírita que não estava fazendo aquilo para ganhar dinheiro nem cobrava nada, mas alguém foi lá e pregou uma peça, né? Vamos dizer assim. Não adianta, porém, querer forçar. Eu ouço pessoas dizendo assim: eu sou espírita há 10, 20 anos, como um caso de um amigo meu. Sou espírita há 20 anos. Nunca nenhum familiar meu se comunicou. Não tive notícia de ninguém até hoje. Isso pode acontecer realmente. A maioria não teve notícias dos seus parentes. Mas hoje, com aquele momento em que Chico Xavier, quando esteve entre nós, se dedicava a psicografar essas mensagens dos entes queridos para os familiares que estão no plano terreno ainda, Chico deixou, então, aberta uma possibilidade, uma probabilidade dessa comunicação. Por isso, os médiuns hoje são muito procurados e as pessoas querem ter notícia dos parentes. Então é preciso ter um certo cuidado de não ficar evocando espíritos recém-desencarnados para não aumentar a sua perturbação. E quando eles estiverem bem e com alguma coisa boa para transmitir, eles mesmos se comunicam. E o desencarnado também tem que estar numa condição favorável para ele não se desequilibrar. Porque o que acontece? Quando ele vê o parente ou o amigo encarnado que vai visitá-lo, se ele não estiver em condições, a saudade que isto vai provocar faz com que o motivo da desencarnação comece a reaparecer, como, por exemplo, a doença ou o acidente que ele sofreu. Então, ele começa a rememorar as coisas da terra, os parentes, as emoções que desencadeou com essa presença do amigo ou do parente, então começa a voltar. Então, às vezes, não é adequado que haja este reencontro. Eu acho que o tempo também não é só do espírito desencarnante, também é o tempo da família do desencarnante. Que às vezes, aquele processo que nós chamamos de dor da separação, é um processo que precisa ser vivido porque é o fogo do cadinho que faz as transformações nas pessoas, aprender a lidar com a vontade de Deus, aprender a lidar com a perda, essas emoções precisam ser trabalhadas. Se vem comunicações que interferem nisso, pode atrapalhar todo o processo. Até porque, do ponto de vista de Deus e dos espíritos, ou do plano espiritual, as coisas que acontecem conosco não têm cheiro nem fedor. O que eles precisam é o que isso é importante para a nossa transformação. Então, aquilo que talvez para nós não seja gostoso, talvez seja muito importante do ponto de vista espiritual. Então, tem muito critério na hora de se amenizar dores, vamos dizer assim. Então, é importante. E aí, a pergunta, será que eu atrapalho quando eu busco essa conexão? Aí você tem que se perguntar de novo, mas você está buscando como? Você, quando busca esse ser, você está revoltado porque ele partiu, está em outra dimensão da vida? Qual é a tua motivação? É de revolta? Então, realmente, se você está revoltado, seja com as leis divinas, com Deus ou com a pessoa que muitas vezes partiu antes de você, então realmente essa frequência vibratória pode, de alguma maneira, a pessoa que recebe, ela vai sentir essa turbulência. Agora, se você busca, através de uma sintonia, de uma prece, de uma oração, de uma boa lembrança, é o que essa pessoa vai receber. Portanto, a saudade existe, a lembrança, o desejo de se aproximar, o desejo de mandar algum recado, isso acontece. Não é só aqui o encarnado que está atrás de médiuns para ver se eles recebem uma psicografia. O contrário também acontece. O desencarnado, o espírito, também procurando uma comunicação
com alguém aqui na Terra que ele gostaria de se comunicar. Então, há uma recíproca entre uma coisa e outra. Mas como o telefone só toca de lá para cá, o espírito pode, muitas vezes, conseguir de uma forma melhor, com mais facilidade, do que o encarnado buscar o médium. Entretanto, aí há um porém nessa história. É que também, às vezes, o espírito fica procurando um médium para dar esse recado, para transmitir a sua mensagem, e não encontra, porque aqueles que ele pode, às vezes, encontrar, ele não vê um campo vibratório afinizado, uma sintonia, uma possibilidade de mandar essa mensagem. E aí as coisas ficam, às vezes, mais para o nível dos pensamentos, o nível dos sonhos, não é? Encontros espirituais. E, às vezes, até mesmo o espírito pode estar presente no lar. Não frequentemente, mas vez que outra, isso pode acontecer e alguém possa sentir essa presença que vai atenuar um pouco a saudade. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado em centros espíritas e a contribuição de grandes médiuns. Você confere logo mais no Transição. A psicografia é uma das principais aliadas na comunicação entre encarnados e desencarnados. E o médium funciona como um instrumento nesse processo. A casa espírita pode ajudar bastante aquelas pessoas que não conseguem superar a dor de um ente querido, integrando-a aos trabalhos da casa na medida do possível, amparando-a, estando sempre disposta a estimulá-la, a mostrar que aquela pessoa não acabou, ela mudou-se e que um dia todos nós vamos nos reencontrar no mundo espiritual. Felizmente, o Espiritismo vem mostrar para nós que é possível entrar em contato com esse ente desencarnado, o nosso parente, amigo, através da comunicação dos espíritos, que pode ser através de uma sessão mediúnica, pela psicografia, pela psicofonia, ou através do sono. Quando vamos dormir, saímos fora do corpo, vamos para a cidade espiritual onde está o nosso parente e vamos reencontrá-lo. Nós temos muitas informações, muitos confortos e consolo através do Emmanuel, de André Luiz, da própria Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Eles têm mensagens, muitas nesse sentido, que podem confortar as pessoas. A doutrina espírita não é sem motivo que tem o codinome de O Consolador, porque ela nos oferece uma facilidade para compreender a vida, tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual, que a gente vai ter um consolo muito grande. Porque quando nós conhecemos o motivo da dor, quando nós sabemos que tudo é passageiro, que não há mal que dure para sempre, a esperança se acende e a nossa fé se consolida e nós sofremos. Mas sofremos menos, com menos desespero, mais racionalmente, mas sabendo que, na verdade, Deus não separa as pessoas que se amam. Porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação não quebra os laços das famílias. Pelo contrário, a verdadeira família é a família espiritual. E nós estamos nos preparando para esse grande reencontro do lado de lá e não do lado de cá. Mesmo que não tenha religião, todo mundo sabe que ninguém permanece aqui. A gente, mais cedo ou mais tarde, todos viajam para o mundo espiritual, o que mostra que a verdadeira vida não é aqui, é lá. Como diz Jesus no diálogo com Nicodemo em João 3, o espírito é como o vento, sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Em outras palavras, se você não sabe de onde ele vem de algum lugar. Se você não sabe para onde ele vai para algum lugar, que não é aqui. Ele vem, passa por aqui e vai para o mundo espiritual, onde ele realmente vai permanecer, porque lá é a verdadeira vida. Antigamente, diz a doutrina espírita, a gente dava eterno adeus aos que partiam. Hoje nós dizemos assim, até breve. A vida espiritual para nós espíritas tem uma outra visão diferente dos espiritualistas. Temos mais detalhes. Nós até gostaríamos que tivesse mais, mas nós sabemos que os espíritos se agrupam por intenções, por interesses, em núcleos, em comunidades, onde a vida prossegue com os seus labores,
nos seus estudos. Há sempre muita coisa a fazer. Porque o fato de ser espírita não dá imunidade contra a saudade, contra a dor da perda do convívio, mas nos dá o entendimento de que a vida continua e de que podemos estar próximos de uma outra maneira. Então, nesse sentido, a doutrina espírita tem a condição de, esclarecendo, melhorar, minimizar a dor daqueles que ficam saudosos aqui. Agora, essa dor é diretamente proporcional à certeza que você tem ou não de uma outra vida, de uma outra existência. Particularmente, como espírita, como médium, que eu sou portador de evidência, de audiência, e sobretudo de desdobramento, eu tenho, com a doutrina, recebido muito consolo depois do desencarne do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, porque eu tenho recebido respostas esclarecedoras que me dão a certeza de que eu agora não perdi entes queridos, mas eu tenho verdadeiros amigos no mundo espiritual. Então, ninguém perde ninguém. Nós perdemos coisas e as achamos ou não, mas pessoas não se perdem. Pessoas simplesmente estão num plano ou outro da vida. E a nossa conexão é pelo pensamento, a nossa conexão é pelo amor, é pelo sentimento, a nossa conexão é pela afinidade que tínhamos e temos e pela sintonia. Então, que possamos, né, nessa beleza que é a vida, chegar a um ponto como Jesus deixou de lição para nós. A morte, indubitavelmente, é a grande ceifadora das alegrias. Quando nos desencarna um ser querido, parte da nossa vida parece seguir com ele. Todo o encantamento existencial cede lugar ao sofrimento, à tristeza, à melancolia, à depressão. No entanto, quando temos a consciência de que eles vivem, eles nos esperam, uma alegria infinita nos invade a alma e nós sabemos que depende de nós prosseguir, confiando na divindade, porque o reencontro será inevitável. Ademais, graças ao Consolador que Jesus prometeu e que se encontra na Terra desde 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec, temos a facilidade de comunicar-nos com aqueles que desencarnaram. Nossos mortos vivem. Pensemos dessa forma e preparemos-nos para os reencontros aqui na Terra, através das comunicações mediúnicas, e se elas por acaso não ocorrerem, o contacto espiritual. Pare um pouco na aflição. Mergulhe o seu pensamento na certeza do amor de Deus. Ore. Faça uma vinculação com o ser querido e sentirá as dúlcidas consolações que ele lhe transmitirá. E aguarde o momento ditoso, quando concluída a sua tarefa na Terra, tiver a oportunidade de reencontrar o ser amado e então desfrutar da plenitude do reino dos céus que Jesus prometeu. Você encontra mais sobre o assunto em nosso arquivo de programas. Tudo disponível para você em www.programatransição.tv.br. Até a próxima!